poder no nome de Jesus. Olá, gente. Falamos mais uma vez sobre esse tema palpitante, o poder de Jesus. Vimos ontem que Jesus tem o poder de conhecer as intenções do coração do homem, no caso Pedro, mas também tem Jesus o conhecimento de reconhecer antes, não só as intenções, mas as ações dos homens, como foi no caso de Judas. Estamos falando isso a partir do Evangelho de Marcos. Estamos no capítulo 14 e vamos começar a ler a partir do versículo 43. E logo falava ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse que devem prendê-lo, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, lhe disse: Mestre, e o beijou. Então Jesus declarou, deitou as mãos e eles o prenderam. Nenhum dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo de um sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Está falando de Pedro. Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas, porretes para me prender, como um salteador? Todo dia eu estava convosco e falava no templo ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumprisse a Escritura. Então, deixando, todos fugiram. Olha bem o que Marcos está falando, que Jesus sabia que Pedro ia chegar ali e ia beijá-lo. O texto de Mateus é mais claro. Quando, em Mateus, narrando essa mesma história, quando ele chega, Judas chega perto dele, lá no jardim, no horto, beija-lhe o rosto. E Jesus disse: Amigo, a que vieste? Por que você está fazendo isso? Mas ele já havia anunciado lá no Evangelho de João: aquele que come o pedaço de pão molhado é esse que vai me trair. E Judas fez exatamente isso. Pegou o pedaço de pão na ceia, colocou no vinho e comeu. Jesus sabia qual era a ação de Judas no futuro. Ele tem a presciência de conhecer não só os pensamentos, as intenções, como no caso de Pedro, mas também as ações, como no caso de Judas. E Jesus sabe o que Judas estava fazendo, sabia perfeitamente, não tinha dúvida por causa da sua presciência, por causa da iluminação da sua mente cheia do Espírito Santo. E ele tinha consciência do que ia acontecer naquela hora, quando Judas iria traí-lo. Mas Jesus nunca deixou de amar Judas, nunca. Jesus não deixa de amar ninguém, mas ele sabe que os homens podem traí-lo, não só negá-lo porque Pedro se arrependeu, mas traí-lo porque Judas não se arrependeu. Ele conhece ações futuras dos homens. Aliás, ele trabalha com elas, concorre com elas, com a sua providência, para fazer a história do homem virar, para fazer a história da humanidade acontecer. Ele concorre com as atitudes dos homens, com a sua providência. A providência também faz uso da concorrência para escrever a sua história. Jesus conhece o que vai acontecer amanhã, o que eu vou fazer amanhã e o que você vai fazer amanhã. Eu tenho que me colocar nas mãos de Jesus e dizer: tenha misericórdia de mim. Ajuda-me a fazer das intenções de Pedro as atitudes das Marias que estiveram lá no Calvário. O poder de Jesus em conhecer as atitudes humanas. Estamos falando uma série de mensagens sobre o poder de Jesus. Amanhã eu vejo vocês. Um grande abraço. Há poder no nome de Jesus. Há poder